Salve Maria a todos. Iniciando aqui este vídeo, justamente para tratar do assunto que está no título do próprio vídeo. Ou seja, vamos começar por tratar sobre as relações de Mosoma Sarafev com o Sarvakrutismo. De antemão, gostaria de dizer e recomendar aqui justamente esse livro que acabamos de publicar, que é a nossa fonte primária para boa parte das citações que faremos, porque, de fato, e sem sombra de dúvidas, o autor, Paul Chaucer, um fiel da tradição já de muitos anos, né, que faleceu recentemente, em 2019, escreveu este livro em 2002, e justamente ele nunca havia sido publicado nem mesmo na França, acabou de ser corrigido no seminário e foi enviado para nós há pouco mais de 2 meses atrás, por intermédio do padre Salenave, que agradeço muito pela caridade. E o livro agora está finalmente disponível, antes mesmo de ser disponível aos franceses, está disponível ao público em geral em português. E como autor é um fiel da tradição da França, alguém que teve mesmo contato com o Saint Lefebvre, alguém justamente conheceu a tradição nitidamente, né? Ainda mais naquele tempo, que serão os fatos que tratamos aqui, sobretudo, ou seja, dos anos 60 até os anos 90, ele é uma testemunha muito boa e um bom articulador dos fatos, justamente, porque aqui estão indexados muitos momentos importantes desse suposto contato no Soma Sarkar com o Cervacantido, e por isso faço aqui o disclaimer, né, da minha fonte, justamente. Agora, indo às vias, de fato, né, bem, contato sempre houve, com certeza. Por exemplo, contato, e é isso que precisa ficar claro, não significa adesão. Justamente, eu estar pisando no chão não significa que eu esteja unido a ele. Assim, um contato, uma aproximação, não implica uma adesão formal de ideias, para começo de conversa. E precisamos assim tratar os exemplos mais óbvios, ou seja, aqueles que estão em evidência, que contato realmente houve. Agora, adesão não. Podemos citar como contato, justamente, a aproximação de Moção Self com o Padre Morro, que era o editor da revista, do boletim Bonum Certamen, que era um site vacantista e que teve contato com o Moção Self, tanto pessoal quanto por cartas, durante muitos anos. Inclusive elogiando mesmo o senhor, apesar das discordâncias, né? O que já não vemos mais ser feito hoje em dia. Na realidade, se tornou uma briga de time, e é futebol, e, enfim, justamente, o nível baixou muito. E, por exemplo, até chamarem ele de burro, o que é engraçado. É engraçado, é triste, mas é engraçado, justamente porque não tem sentido, porque ele é um doutor em direito canônico, ele foi um delegado apostólico de Dakar, ele tinha uma inteligência muito prática, muitos frutos, foi elogiado por Pio XII, ou seja, burro, bem, não faz sentido. E as próprias declarações, os próprios textos, sobretudo, indicam uma profundidade que não merece essa alcunha. Assim, é isso. Agora, seguindo, o que muitos tentam implicar nessa suposta relação, nestes contatos, seria, por exemplo, supor que não. Em 2024, em face do Papa Francisco, se Monsenhor Sacramento estivesse vivo, ele seria vacantista. Bem, não. Boa parte dos padres que eu conheceram pensam que não. E tiveram um contato íntimo com ele. Além disso, se formos comparar o que o Papa Francisco fala com aquilo que João Paulo II falava e fazia nos anos 80, nos anos 90, o primeiro e o segundo encontro de Assis, beijar o Alcorão, isso não está tão distante do Papa Francisco, no seu magistério de avião, pegar e falar aquilo que ele falou sobre todas as religiões, ou pegar e permitir a entrada de uma estátua de Lutero no Vaticano, e entre outras coisas mais. Então, não. Em questão de gravidade, estamos na realidade numa situação que é talvez um pouco mais explícita, ou talvez não, seja porque a internet tomou muito conta justamente agora, é porque a internet agora tomou muita conta justamente de divulgar e, de certo modo, mediatizar muitas situações, sobretudo formas de linguagem, expressões, afetos, sentimentos, emoções e coisas tais, que justamente porque as pessoas têm mais acesso e estão nesse ambiente super midiático e hiper realista, em que nós vemos criações de, por exemplo, não notícias e a própria necessidade dos meios de comunicação precisarem o tempo todo colocar microscópios em certas circunstâncias, justamente para obter audiência,
que a coisa se dá justamente neste contexto em uma gravidade muito maior do que se nós formos comparar com antigamente, porque haviam menos meios de informação. Haviam jornais, televisão no máximo. Assim, os escândalos de João Paulo II não eram tão conhecidos. Ou ao menos, se eram tão conhecidos, o espírito dos resistentes, que cresceu muito por causa da internet, porque tornou acessível a mais pessoas a tradição, não era tão grande, justamente, porque elas não tinham acesso a tanta informação e tanta consciência, e também esse próprio ambiente de hiperrealismo, né, que é capaz de ser uma fábrica de escândalos o tempo todo e de más interpretações, ou mesmo quando de fato os escândalos existem, não são apenas más interpretações, de expandir a coisa. E não aqui tentando mimetizar. Com certeza, o que o Papa Francisco falou foi extremamente grave. Mas eu digo que, em proporção, João Paulo II também falou coisas muito graves. A repercussão, à época, só não era tão grande por causa dos meios de contato, justamente. O meio de informação era menos difuso e era menos dado a estourar como quem joga um palito de fósforo aceso em palha seca, né? Estamos já num outro ambiente, num outro cenário. Ainda assim, o que eu falo aqui é justamente que o público em comum não poderia reconhecer esses erros tão facilmente. Hoje nós vemos pessoas, por exemplo, que falam contra o Papa Francisco por causa da questão também politizada do Brasil, não apenas doutrinária, mas de, é um comunista, esquerda, direita, coisas que não são tão importantes à fé, não que não deixam de ser, mas que não são tão importantes à fé, no seguinte sentido que é uma politização que não toca a doutrina, então se torna realmente futebol. Ainda assim, nós vemos que mesmo as pessoas comuns, justamente por causa deste ambiente e por causa justamente desses meios de comunicação como estão dispostos hoje, a maioria das pessoas tem acesso justamente a esse tipo de informação e acaba que ela repercute muito mais. E eu quero dizer com isso é que na prática nós não víamos antes pessoas falando mal dos papas. Nós não víamos tantos comentários, mesmo do povo em comum, falando o contrário, apoiando comunistas, etc, etc. E que hoje ocorre, e ocorre com muita mais frequência, justamente por causa da maneira como a informação ela mesma é propagada, né? Assim, o que eu quero concluir com isso é que, por exemplo, o professor Marcelo Lefebvre lia os jornais, não apenas da França, mas também do mundo todo. Estava plenamente atento a todas essas novidades. Uma prova disso é o desenho que ele manda fazer. Um seminarista fez, ele aprovou, que nós já fizemos questão, inclusive, de traduzir, publicamos no canal no nosso Instagram, que é o TED Talk, arroba TED Talk Pod, né? Que seria aquela caricatura em que João Paulo II é confrontado com Nosso Senhor Jesus Cristo a respeito do encontro de Assis. Nosso Senhor Jesus Cristo fala: não, o céu não é para todos, ele não é ecumênico. Aqui só existem católicos. E uma imagem que repercutiu bastante, justamente. Assim, o que eu quero dizer é isso. Ou seja, ele é uma pessoa que, nos dias de hoje, ele estaria já, sim, num nível de consciência muito grande, tanto quanto as pessoas atuais. Porque, à época, ele tinha acesso a mais meios do que a maioria da população, muito mais, inclusive. Informações privilegiadas, contato mais frequente, justamente, com esses pontífices. Uma visita ad limina prova, como as próprias cartas e o contato que ele teve diretamente com Paulo VI provam. E, assim, é um contato muito mais real do que o contato virtual que nós temos hoje em dia com o Papa, né, justamente. E neste nível de consciência, que estaria já em pé de igualdade com aquele que a maioria das pessoas possuem hoje em dia, porque apesar dos meios deficitários à época dele, porque ele estava acima da média, podemos dizer que sim, sobretudo por essas situações que ele está pelo menos no mesmo pé de igualdade que as pessoas de hoje, né? Ele está no mesmo nível. Então, para concluir, bem, esse argumento não faz muito sentido. E, bem, se ele continuasse vivo, ele seria. Bem, ele não foi. A providência divina não permitiu, ele até o final da vida recusou a ideia, inclusive, sobretudo no final, quanto mais próximo, mais ele recusava. Tanto que a própria carta que o Monsenhor envia aos dominicanos menos de 6 meses antes da sua própria morte, que consta no livro aqui citada, que é muito boa, e fala lá que deveríamos lutar, os fiéis deveriam buscar combater tanto os erros do Halimã, que seria o acordismo, quanto os erros do sede-vacantismo, menos de 6 meses antes de Monsenhor morrer. Outros discursos são ainda mais diretos, ou seja, ele rechaça essa ideia. E, por exemplo,
E é isso que o livro trata muito bem, é isso que eu gostaria de explicar aqui, porque, vamos lá, existe um momento em que eu estou falando, isso exige retórica, eloquência, isso exige também uma. Não exige, mas está dentro, implícito, neste meio de comunicação, que eu possa sim me exceder, eu possa sim me valer de expressões, sobretudo pelo contexto em que eu estou inserido, mais exaltadas. Expressões, de fato, que são mais retóricas do que teóricas. Ou seja, é justamente o sermão de Lírico, ele dá a hipótese enquanto válida, não enquanto dogma. E após o sermão, em 1976, ele continua e chegou num nível maior de consciência que as próprias conversas entre ele e o padre Morro provam, ele rechaçava cada vez mais a ideia, formalmente, teoricamente, porque ele via suas consequências práticas, que elas eram justamente um meio muito duro, muito amargo para a igreja de se restaurar. E, portanto, não seria conveniente a providência divina permiti-lo. Nós vemos essa conveniência justamente porque o senhor, vamos lá, as teorias de que ele teria sido servo adventista em segredo, elas não têm fundamento, porque a sua vida pública demonstrou todo o contrário. Ao mesmo tempo, justamente, em que ele demonstrou reticências a respeito, justamente, da declaração formal da vacância da sé apostólica, porque ele, com humildade por ele, você sabia que não tinha autoridade para isso, e ao mesmo tempo, com muita prudência, ele sabia que as consequências seriam muito ruins, porque culminaria no eclesiavacantismo, porque afinal, ele próprio fala, um anjo do céu terá que descer para nos apontar um sumo pontífice? Se o Papa não é Papa, se os cardeais não são cardeais, acabou. E assim chegamos na conclusão, ou seja, que, por prudência e por humildade, ele não aderiu, ele não tomou essa decisão em vida. Ele deu no máximo como hipótese válida e foi, inclusive, mitigando essa própria afirmação que fez em 76 ao longo dos anos pelos seus discursos, que demonstraram, pelo contrário, um movimento não de aproximação, mas de afastamento. E, bem, citando aqui o exemplo prático, temos o Abezans, que até hoje é um diácono, justamente porque em 1978 foi solicitado a ele que ele fizesse um juramento que ele aceitava o Papa enquanto Papa, e ele rechaçava as ideias do vacantismo, e ele professava as ideias da autoridade sacerdotal sobre o décimo. Ou seja, o que seria já o reconhecer e resistir. Seria um estado de necessidade, que nós não trataremos tão poderadamente aqui, não entraremos na questão de fato, mas em outro vídeo. Estou aqui apenas explicando essas supostas relações e o que elas implicariam na prática. Eu quero concluir nada, né? Ou pelo menos não uma aproximação como desejam, mas pelo contrário, como sofre um afastamento. E precisamente, né? Assim, o que acontece é que, porque o Abezans, ele não ele até jurou, mas as suspeitas continuaram a respeito dele e ele foi removido do seminário. E de diácono ele nunca foi ordenado. E até hoje, pode pesquisar o canal dele no YouTube, que inclusive ele fez um dossiê de quase 1 hora contra a linha TUC. É um dossiê engraçadíssimo, talvez até mereça ser traduzido. É uma coisa, sabe, maravilhosa. São maçônicos, esotéricos, cismáticos, perennialistas, né? Que têm conexões com a pequena igreja francesa, e com a Igreja Carismática Canadense. Enfim, é uma piada. Ainda assim, esse próprio sede vacantista, que é o Diácono Zans, que tem uma revista própria, ele fala contrariamente a essa linha e ele mantém uma posição que é até rechaçada entre a maioria dos vacantistas, claro, por razões práticas, né, porque eles precisam dessa linha na prática. Ainda assim, resumidamente, o que ocorreu foi que Monsenhor solicitou que ele jurasse, ele jurou, porém as suspeitas de que ele fosse adventista continuaram. Assim, Monsenhor, ele próprio se negou a ordená-lo, ele não foi ordenado de diácono a presbítero, ou seja, padre, e até hoje, quase 40 anos depois, ele continua como diácono, justamente por rejeitar a linha TUC, que ele tem como duvidosa, e que por isso ele nunca aceitou ser ordenado como padre, por nenhum desses bispos e continua até hoje como diácono, com o canalzinho dele lá no YouTube e tal, falando mal da maioria das linhas vacantistas, né? Porque
como diz na Suma Teológica, né? Onde não tem esse bom espírito, não reina a caridade, o que reina é a divisão, justamente porque é uma consequência, né? Esse atrito, porque já não é uma questão mais de obediência por amor, mas como já não tem cabeça, já não tem nada e como já é um caos, o que existe é no mais acordo de cavalheiros, respeito humano, obediência falsa, aparente, muito carreirismo, né? Muito carreirismo para conseguir se consagrar bispo em alguma garagem o quanto antes para escalar e ter as regalias e tudo mais. E não por um merecimento real ao cargo, né? O que já não é um espírito católico na prática, e justamente porque a providência não permitiu que o senhor se declarasse, e porque muito provavelmente ele não teria, justamente como tudo que estou apresentando, o interesse realmente de se declarar, porque ele via as consequências práticas dessa posição e ele não adentraria nela, nós vemos que, tendo toda a consciência desses graves efeitos desse pontífice, ele não tomou essa atitude porque viu essas consequências. E não tomando, o que aconteceu e que nós podemos testemunhar justamente como testemunhas foi a queda do padre Guerrat, que muito está ali palpável, abdicou da sua própria teoria, e a queda, inclusive, do Tuque, que é pública, duas vezes, e antes de morrer, que ele aderiu justamente a João Paulo II, se retratou. Ou seja, na providência divina é interessante, né? Porque a história não é órfã, né? Ou seja, porque a história não é órfã, existe uma providência, que controla a história, nós vemos que essas duas posições mais extremas, os seus maiores defensores, na prática, abdicaram dela. Então, como é que uma solução para a crise poderia vir de símbolos tão defeituosos? Enquanto que Monsenhor, enquanto solução, fez seus atos de modo público, solene, seus discursos eram abertos, sua decisão serena de consagrar os quatro bispos por necessidade e por situação prática, e não numa insujeição ao comando pontífice, como o próprio diretor, como não cansamos de citar, o próprio diretor de direito canônico à época, menos de 2 meses antes das sagações episcopais, havia explicado a interpretação de que precisamente o cisma consistiria em dar uma jurisdição, uma circunscrição eclesiástica a um dos bispos consagrados, que cabe apenas ao sumo pontífice, e não uma consagração episcopal sacramental, que é o que foi feito em 14 vezes por Santo Atanásio e diversas vezes por Santo Eusébio de Samosata, que Monsenhor Marcelo Lefebvre demonstra que tinha conhecimento dessas ações, porque cita elas no sermão de 88 das consagrações episcopais, como justificativa do porquê o que ele estava fazendo não era uma revolta São Paulista, mas era em busca de ajudar a igreja nas suas necessidades para a preservação prática do sacerdócio, que ao menos os sete adventistas mais sérios não negam, e justamente da doutrina de sempre, daquilo que sempre foi ensinado, essas atitudes serenas, práticas, públicas, que não viriam em sentido de revolta, mas de auxiliar, como, por exemplo, quando um filho vê que a mãe está sendo agredida pelo pai e leva ela para outro lugar, de modo que ela fique protegida, isso não se implica, de modo algum, numa sobreposição da autoridade do filho à autoridade do pai, mas muito pelo contrário, num respeito a ela, de modo a não agredi-lo, não usurpar uma autoridade que ele não tem, mas apenas de proteger a sua mãe, que é um direito natural que ele tem, que é o direito, que fala o direito canônico, que é a salvação das almas, é a lei universal da igreja. E por isso que as demais leis penais disciplinares elas não se aplicam quando esta lei maior se sobrepõe a ela. E, bem, ainda assim, disse que não trataria, mas tratei aqui ampassando essa situação da posição de Monsenhor Marcelo, justificando-a, mas justamente provando que o pensamento que ele tinha era muito contrário daquele que nós vemos na praxis, no modus agendi dos sede-vacantistas, seja padres, bispos, etc. E também para concluir agora o caso, que não tem menos interesse a ser citado, é justamente o roubo que houve de 9 padres que se uniram contra ele para roubar um seminário nos Estados Unidos. Né, os padres sede-vacantistas que demonstram sua boa conduta e moral desde o princípio. Né, o seminário onde o Rama Kumarasama era professor, não
por interesse de Monsenhor Maciel nos ensinamentos dele, tanto que o expulsou? Não, muito pelo contrário. Justamente porque o expulsou. Expulsou na Europa, expulsou nos Estados Unidos, por ver a malícia da sua doutrina e, justamente expulsando, vemos que alguns alunos deles se tornaram salvacantistas logo em seguida. Ele próprio, inclusive, foi consagrado bispo na linha Tuque. Então, está provado uma ligação entre o perennialismo e o salvacantismo. O próprio pai, justamente, do Mel Gibson, que era um salvacantista inveterado e é perennialista. Agora, que acreditava, inclusive, e foi ele um dos principais que deu vazão à ideia da teoria de lienarista, né? Ele que publicou pela primeira vez essa teoria num jornal, que depois uma carta do Tuque faz questão de frisar, demonstrando que ele está bem louco, né? Até o próprio Pachecada fala contrariamente a essa posição lienarista, que ela é bastante óbvia. Ele cita o exemplo de Talleyrand, o bispo Talleyrand francês, que ele, bem, sempre teve amantes, se não me engano, teve 21 filhos de 14 mulheres. Ele nunca usava a batina em momento algum, exceto quando era para falar mal da igreja entre os deputados franceses, né? E quando precisavam de um bispo para a igreja dos jurões, ou seja, daqueles que juraram a Constituição francesa, acima justamente da Constituição da igreja, contrariamente aos padres refratários, ele disse: Não, eu sou bispo que vou consagrar esses homens aqui, tá tudo certo, deixa na minha mão. Ele consagrou dois bispos, um que foi executado pelo próprio povo, inclusive, por não ser católico, mas por ser um ferrenho liberal, e o outro que em seguida sobreviveu e consagrou outro bispo, e depois os dois co-consagraram outros bispos, e enfim, do reinado de Pio VI até o reinado de Pio VII, tinham 17 a 21 bispos da linha Talleyrand na França, que Pio VII aceitou na igreja sem consagrá-los sob condição. Assim, bem, se ele tinha fé ou deixava de ter, ele seguiu a intenção, ou seja, ele demonstrou a intenção, que é forma, matéria e intenção, ele demonstrou a intenção dele no momento em que, na hora que ele foi solicitado para consagrar aqueles bispos em favor da igreja jurona, cismática anticatólica, ele pegou e, por rezar exteriormente a fórmula como a igreja manda, por seguir o ritual, ele pegou precisamente e consagrou validamente esses homens, apesar de ilicitamente, e depois o Papa VII aceitou todos eles e deu a eles dioceses, quando eles fizeram uma concordata parentalmente na igreja, sem necessidade de consagrá-los sob condição. A loucura que o Tuque aderiu, inclusive numa carta privada dele, em que fala que aceitaria consagrar Monsenhor Lefebvre enquanto bispo em segredo e aceitaria ordenar todas as semelhanças dele em segredo antes das consagrações de 88, porque tinha descoberto recentemente sobre a questão da linha Lienat, que supostamente seria um maçom. Né? Bem, Lienat, se supostamente ter sido um maçom enquanto bispo, bem, a questão é justamente também, além daquilo que foi citado dele ter rezado corretamente o ritual e seguido a intenção, em segundo lugar, enquanto bispo. Já seriam anos da carreira dele enquanto. Enfim, né? O que eu quero dizer é que o tempo entre a ordenação sacerdotal e a consagração episcopal de Monsenhor Lefebvre demorou-se muitos anos. Então, se ele já estava muito degradado no momento que consagrou Monsenhor Lefebvre, na sua consciência, pelo menos, isso já não importa. Porque na consagração episcopal tem pelo menos 2 a 3 bispos, como haviam, consagrando, garantindo a validade mesmo dessa consagração. E na ordenação sacerdotal, como já haviam passado muitos anos antes da consagração episcopal, a ordenação sacerdotal de Monsenhor Severo se deu no período anterior, a mentalidade dele não estava tão deteriorada. Então, justamente, não temos por que ter dúvidas a este respeito. Porque, enquanto ordenava-o como padre, a mentalidade dele não era tão liberal. Ele seguiu o ritual corretamente e na consagração episcopal tinham pelo menos 3 bispos como consagrantes, né? Ou seja, que estavam rezando, impondo as mãos e rezando a forma em silêncio, juntamente com o Liená. Assim, garantindo, como a igreja pede, a validade da
consagração episcopal. E a própria jurisdição de Pio XII, por exemplo, que pega, né, muito certamente, que Pio XII que pega e o coloca como delegado apostólico de Dakar, que é uma segurança, e, em segundo lugar, o próprio Padre Pio dando um beijo no anel episcopal dele. Se houvesse um erro, muito provavelmente Deus teria o informado, como em outros casos ocorreu, não um erro semelhante, mas justamente que ele se recusou a falar mal de um homem que era muito pecador por ser um bispo e que era diante de Deus como um dos anjos do Senhor, né? Ainda assim, até essa parte será cortada com uma outra extensão do vídeo, muito provavelmente, que é um corte interessante fazer sobre Monsolinar, e essa teoria estapafúrdia, que pelo menos os cientistas mais sérios rejeitam, e gostaria apenas de concluir justamente isso, ou seja, nesse livro aqui há muitas informações interessantes, muitos discursos na sua fé, provando justamente não uma adesão, mas um afastamento dessa posição. A sua atitude pública até a sua morte foi muito ponderada, muito tranquila, muito precisa, dentro da sua posição, foi coerente, foi prudente, foi humilde. E assim, não há por que ficar estipulando, conjecturando esse tipo de resolução desesperada, quando a prática dele demonstrou-se ser o contrário da teoria formal servacantista. Então, como são coisas que são excludentes, não tem por que implicar uma da outra, mas muito pelo contrário, rejeitar uma a partir da outra. E, bem, é isso. E está aqui o livro, né? Recomendo novamente que está muito bom mesmo, e nas suas diversas citações que faz. O autor também é muito piedoso e ele explica essa situação dando mais argumentos contrários a essa posição e explicando com bastante piedade, de um jeito que está muito distante das discussões acesas e odiosas da internet. Aqui há muita piedade, muita humildade e muito respeito, o que eu achei de muito bom tom, diferentemente das discussões que nós vemos hoje em dia, que são, pelo contrário, baixas e esdrúxulas e de pouco potencial para um desenvolvimento caritativo, em que é nítido que não se visa o bem das almas, a verdade, mas ter razão, ter voz, quem grita mais, né? O que é ridículo na situação em que a igreja vive. E é isso, e gostaria aqui também, por último, de recomendar a todos o apoio à campanha da Custódia Fidei, que é muito importante, porque, bem, tem 4 dias para ela acabar e nunca mais serão editados esses livros, então é uma oportunidade única, né? Um dossiê sobre todas essas situações, os atos malignos e patentes destes papas, e também a defesa da tese que apoia o pontificado deles, apesar dessas negações a Cristo que eles fizeram, como São Pedro negou a Cristo, né? E é isso. Muito obrigado a todos e salve Maria.